Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é de uma bela pizza vegana com tudo feito do zero: massa, molho, queijo e o recheio de brócolis com bacon de shiitake. Quer mais? Vamos para a receita? Vou começar preparando o bacon de shiitake para o recheio. Em uma frigideira quente, coloco o azeite e vai o shiitake cortado em cubinhos. Entro com o sal e a páprica defumada e é só refogar bem até o shiitake perder toda a água e começar a ficar douradinho e crocante. Vai mexendo de vez em quando para que não grude na frigideira. Eu já fiz esse bacon de cogumelos com portobello, tem aqui na receita do carbonara vegano, mas eu gosto mais da textura do shiitake, mas os dois ficaram muito gostosos. Quando o cogumelo estiver bem fritinho, entre com o brócolis cortado em meio floretes, vá mais um pouco de sal e refogue bem rapidamente, só para pegar o sabor, pois ele ainda vai assar no forno e ninguém quer aquele brócolis marrom. Finaliza com o alho em lâminas e é bem rapidinho. E esquentou, pode desligar e reservar. E claro que aqui você pode usar o recheio que gostar mais. Essa é só uma sugestão do nosso sabor favorito. Para o molho de tomate simples, eu vou colocar no liquidificador o alho, a cebola e o tomate pelado em lata, que é bem mais prático, e levar tudo para bater bem. Na mesma frigideira que fiz o recheio, vou passar o molho de tomate, colocar sal e páprica doce para equilibrar os sabores, e é só cozinhar até reduzir um pouco e deixar o molho mais encorpado. Para saborizar mais, vou colocar um pouco de manjerona e orégano junto. Quando estiver no ponto desejado, pode reservar também. Para a massa, vou começar fazendo a esponja que dá mais força e sabor para a massa. Na tigela, coloque o fermento biológico seco. Vai junto o açúcar e dá uma misturadinha. Entra com 3 colheres de sopa da água e mexe para diluir o fermento. Quando estiver tudo diluído, entra com 2 colheres de sopa de farinha de trigo, que você pega essa quantidade do total da receita e mistura bem. Tampa com um pano e deixa 10 minutos para o fermento começar a agir. Passados 10 minutos, veja como o fermento já começou a agir. Passa para a tigela da batedeira, entra com azeite e para a farinha vou usar essa especial para pizza para ver se é boa e vai ela para a tigela. Vai o sal também e começa a misturar com o gancho para massa pesada. Vai ajudando a juntar com a espátula e entra com a água aos poucos até formar a massa. Quando chegar nesse ponto, é só sovar na velocidade permitida na sua batedeira por 10 minutos. Se puder e preferir, pode sovar na mão também por uns 15 minutinhos. Quando a massa estiver pronta, passe por uma tigela untada com azeite e deixe a massa untada também para não ressecar. Cubra com um pano e deixe crescer em um local quente por 50 minutos. Nos últimos 20 minutos, pré-aqueça o forno a 250 graus. E se você for usar uma pedra de pizza, como eu vou fazer aqui,
Já deixe a pedra esquentando dentro do forno para não dar choque térmico. Enquanto a massa descansa, eu vou fazer o queijo. Coloque no liquidificador a água filtrada e a castanha de caju que ficou demolhada e está macia. Junto vai um pouco de limão, que dá acidez, e levedura nutricional, que dá um gostinho de queijo. O sal, a páprica defumada, que vai dar cor e sabor, a cúrcuma para a cor também, e um pouco de alho em pó. Para espessar, vão os polvilhos doce e azedo, e é só bater bem até ficar bem lisinho. Passe essa mistura para a panela e pode começar a cozinhar em fogo alto até começar a esquentar e engrossar. Aí coloque em fogo baixo para não queimar. Eu vou usar o batedor de arame para deixar bem lisinho, e a dica é usar esse batedor emborrachado para não arranhar a panela de teflon, como eu fiz com essa aqui antes de comprar esse batedor. Quando engrossar, cozinha por 2 minutos para não ficar com gosto do polvilho e tá pronto. Olha essa textura linda que fica e a cor tá linda também. Fica um creme de queijo de castanha perfeito. Vou reservar no potinho. Volto para a massa agora que ela cresceu bem e vou passar para a bancada polvilhada com um pouco de fubá e tirar o ar. E abrir um círculo, pode ser com a mão ou com o rolo. Vou passar a massa para a pedra que já está quente e tentar abrir o máximo que der, só com cuidado porque a pedra está bem quente. Por cima, coloque um molho de tomate e vou colocar bem, pois a pizza vegana não tem a gordura do queijo. Vai ser o molho que vai umedecer mais a massa para que ela não fique ressecada. Por cima vai o queijo maravilhoso e vai colocando aos poucos e espalhando com cuidado, pois ele vai soltando da massa, mas cobre bem tudo. E por último, o recheio que vou tentar colocar bem bonito para foto. E é só levar de volta para o forno, que está a 250 graus, e assar por no mínimo 10 minutos ou até dourar. E se tiver grill, pode usar nos 5 minutos finais. Prontinho! Eu passei um pouco de azeite na borda para dar uma crocância extra que fica ótimo. Ficou ótima de cortar e a fatia ficou muito boa. Assou direitinho e o sabor é uma das melhores pizzas veganas que eu já comi, modéstia à parte. Gostou dessa receita de pizza vegana de brócolis? Então dá o like aqui embaixo e deixa pra mim nos comentários qual o seu sabor preferido de pizza. Eu gosto muito dessa e de mix de cogumelos também. Depois se inscreve no canal e ativa o sininho para que o YouTube te avise sempre que sair vídeo novo e gostosinho como esse por aqui. Tenha um ótimo dia,
Um grande abraço e tchau, tchau!